Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê, faço parte do time de embaixadores da Linhas Corrente e hoje eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula quais são os materiais indicados, os materiais mais recomendados para você que quer começar no crochê. Então, qual material recomendado para você que está saindo do zero, que vai dar aí os seus primeiros passos nessa técnica? Você que nunca pegou num fio, nunca pegou numa agulha, qual o material ideal para você? É isso que você vai descobrir comigo aqui hoje, nessa aula. E eu vou te contar também qual o fio que não é indicado para você nesse primeiro momento, porque não adianta saber apenas qual o fio ideal, você precisa saber também qual o fio que você deve evitar nesse primeiro momento para que a sua jornada de aprendizado seja mais fácil. Eu vou responder as dúvidas de vocês sobre o material ideal para você que é iniciante, então fica comigo até o final para você descobrir todo o kit básico para você que é iniciante e todas as dicas também que vão te ajudar muito nesse processo de aprendizado. Eu vou responder também todas as suas dúvidas como iniciante, então você que tem dúvida aí a respeito do material, fica comigo até o final porque você vai ter todas essas dúvidas aí sanadas, resolvidas e ainda aprender várias dicas que vão te ajudar nesse início de aprendizado do crochê. E para começar, então, o primeiro item da nossa lista vai ser, então, o fio. Qual o fio que eu mais recomendo que você utilize? Você que é iniciante do zero no crochê. Eu recomendo que você use um fio um pouco mais grosso nesse início do seu aprendizado. Por isso eu tô aqui com o Amigo Love, que é um fio de Tex 600, ele é 100% algodão mercerizado, é um fio ótimo para você que está iniciando na técnica do crochê, para você aprender os pontos básicos, para você não só fazer os seus primeiros pontos, mas fazer também as suas primeiras peças. A espessura desse fio é ideal para você conseguir enxergar bem os pontos, fazendo aí os seus primeiros pontos, dando os seus primeiros passos, e também vai servir para você fazer as suas primeiras peças usando esse fio aqui, independente do tipo de peça que você queira fazer. Esse fio ele serve não só para amigurumi, para fazer amigurumi, mas também para fazer peças do crochê tradicional, fazer peças de vestuário, inclusive, tá? Também fica muito bacana com esse fio aqui. E a espessura dele vai te ajudar bastante. E aí, junto com esse fio, qual a agulha de crochê que a gente vai usar? Eu separei aqui 3 agulhas que são indicadas aqui para esse fio, tá? A gente pode usar aqui a 2,5, a 3 ou a 3,5 milímetros com esse fio aqui. É importante na hora que você for escolher a agulha de crochê, você observar sempre a numeração da agulha acompanhada com esse MM. Esse MM aqui significa milímetros e é essa numeração que a gente deve observar. Essa é a informação mais importante pra gente na nossa agulha. Algumas agulhas de crochê vêm assim com no caso dessa aqui tá uma letra, mas poderia ser também um número. E essa informação aqui, ela é irrelevante pra gente, tá? Então, na hora que você for escolher a sua agulha, para você iniciar, e também depois, quando você estiver já praticando os seus primeiros pontos, fazendo inclusive suas primeiras peças, sempre observa aqui a numeração acompanhada do MM, tá? Essa é a informação aqui relevante, essa aqui não é, tá? A gente não precisa nem considerar aqui não, tá? Se fosse um número, ou no caso aqui uma letra também, isso não importa pra gente. Então, quando você for comprar, observa a numeração e você pode comprar uma dessas agulhas ou, de preferência, até compra as 3 para você poder experimentar fazendo aí os seus primeiros pontos, né? Dando seus primeiros passos, aprendendo os primeiros pontos, os pontos iniciais do crochê e depois também fazendo suas primeiras peças, tá? Isso vai ser importante para você perceber aí qual agulha que você vai se adaptar melhor, tá? Aqui eu mais indico com o fio Amigo Love é a 3, mas a gente tem aí uma margenzinha
para mais ou para menos pra gente trabalhar esse fio aqui. Então, você pode já garantir aí essas 3 numerações para você trabalhar. Então, já falei aqui do fio ideal, que é o fio Amigo Love. Falei também da numeração de agulhas ideal para você começar. E, além desse fio aqui, tem algum outro fio que seja ideal para você que está começando? Tem sim. Esse fio aqui, o Cisne Natural de 6 cabos, ele também é um fio bem bacana para você começar, dar aí os seus primeiros passos na técnica do crochê. Esse fio, ele tem a espessura bem similar aqui, bem parecida com a do Amigo Love. Ele é um pouquinho, bem pouca coisa mais fino, tá? Mas é bem pouca coisa mesmo. Tanto é que a gente vai usar, inclusive, as mesmas numerações aqui de agulha com esse fio, tá? Então, você pode usar também o Cisne Natural de 6 cabos. Ele também é muito gostoso, tá? A textura dele, o toque do fio é muito gostoso, muito bacana, tá? Então, você pode usar também esse fio aqui para você começar. E aí, agora, a pergunta que é também muito importante para você, como iniciante, saber a resposta. Qual fio que a gente não deve usar nesse início do nosso aprendizado no crochê? Qualquer fio que seja mais fino do que esses daqui que eu mostrei para vocês, não deve ser usado, tá? Ah, Ju, mas é proibido usar qualquer fio menor, de espessura menor do que esses? Não, não é proibido, no sentido de que se você só tiver acesso a um fio mais fino, tudo bem, começa com ele. Mas você vai ter aí provavelmente um pouco mais de dificuldade, tá? Então, por exemplo, esse aqui, o natural de 3 cabos, ele é mais fino, é um fio mais fino do que esses que eu tô recomendando para vocês. E aí, esse fio aqui, nessa espessura, ele já começa a ser mais difícil de a gente trabalhar os nossos primeiros pontos, aprender, né, dar os primeiros passos no crochê e fazer, inclusive, também as primeiras peças. Por quê? O fio, assim, nessa espessura aqui, né, um pouquinho mais grosso, ele vai ajudar a gente em vários sentidos. A gente vai conseguir fazer, aprender, dar os primeiros passos ali com um pouco mais de facilidade, porque não exige tanta habilidade quanto um fio mais fino, que até para segurar às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, então exige mais habilidade na hora de crochetar. Também a gente não consegue enxergar os pontos com tanta clareza, tá? Um fio mais grosso assim vai ajudar a gente a enxergar melhor os pontos. Além disso, a nossa peça, quando você for fazer suas primeiras peças, a peça ela cresce muito mais lentamente, tá? Você vai ter uma velocidade muito maior de ver sua peça aparecendo se você usar assim um fio mais grosso, tá? O fio mais grosso ele ajuda a gente também nesse sentido, da gente fazer ali nossos pontos, fazer nossa primeira peça e ver ela aparecendo. Isso anima bastante quando a gente está iniciando no crochê, tá? Eu sei disso porque eu comecei com um fio fino, então por isso eu tô dizendo que se você só tiver um fio fino para começar, tudo bem, começa com um fio fino, mas eu comecei com fio fino e eu sei a dificuldade que foi, tá? Eu me senti desmotivada, cheguei inclusive a desistir por conta disso, porque foi difícil. Eu fiz um quadradinho na época, foi a minha primeira peça de crochê, e ela demorou séculos para ficar pronta, então foi muito difícil por conta de estar usando o fio errado para começar. Tá? Então, por isso eu sempre recomendo para vocês começarem com fio assim um pouquinho mais grosso, que vai ajudar bastante aí na hora de você dar os seus primeiros passos na técnica do crochê. Então, já mostrei para vocês os fios que eu recomendo e os fios que eu não recomendo você começar. Já mostrei também as agulhas mais indicadas para você dar aí os seus primeiros passos. E agora eu vou mostrar para vocês outros materiais que eu considero também indispensáveis para você que for começar no crochê. O primeiro deles é a tesourinha. Você pode usar a tesourinha que você tiver em casa, não precisa ser nenhuma tesoura específica. Você pode usar aí qualquer tesourinha escolar, qualquer tesourinha que você tiver, porque a gente vai usar apenas para cortar os fios e fazer o arremate
ajudar aí na parte do arremate da peça também. Além da tesourinha, a gente vai usar também fita métrica. Então, pode ser também qualquer fita métrica que você tenha em casa. Pode ser aquelas assim, que a gente encontra mais fácil. Pode ser essas assim também, mais fofinhas. Qualquer fita métrica que você tenha ou que você encontre aí em armarinhos, você pode usar. Além da fita métrica, a gente vai precisar também de marcador de pontos. Os marcadores de ponto, eles são muito bacanas, bem úteis na hora de ajudar a gente a não se perder na contagem de pontos. Então, quando você for fazer suas primeiras peças, talvez aí você vai precisar de marcador de ponto. Se você não conseguir o marcador de ponto nesse primeiro momento, também não tem problema, tá? A gente pode usar também aqueles clipes de papel, a gente pode usar também um fio de outra cor para marcar, tá? Os pontos. Então, tem como substituir, mas se você puder comprar, tem várias opções que a gente pode comprar aí de marcadores de ponto que ajudam, facilitam bastante na hora de contar os pontos da nossa peça e não se perder. Além dos marcadores de ponto, a gente vai usar também alfinetes, principalmente se você for para a área de amigurumi ou de vestuário, os alfinetes eles são indispensáveis, tá? E até no crochê tradicional, para outros tipos de peça também, às vezes a gente vai usar aí para facilitar na hora de uma aplicação, de uma flor numa peça, então, ou de outra coisa, né? Então, os alfinetes eles também são bem bacanas, se você puder garantir também para o seu kitzinho básico, é muito interessante também. E por último, mas não menos importante, a gente vai precisar também de agulha de tapeçaria, ou tapeceiro também, como alguns chamam. São essas agulhas aqui com esse espaço aqui maior, para a gente conseguir passar o fio que a gente estiver trabalhando a nossa peça. Então, a gente consegue passar o fio por aqui. Essa agulha, ela não fura, ela tem a ponta assim um pouquinho mais arredondada, não chega a furar como a linha de costura normal. E a gente consegue fazer com essa agulha aqui o arremate das nossas peças de uma forma mais fácil. Dá para fazer com a agulha de crochê também, só que com essa agulha aqui, com esse tipo de agulha, é mais fácil, é mais prático, tá? A maioria das vezes a gente consegue fazer de um jeito mais simples, mais rápido e fácil com a agulha de tapeçaria. A gente também usa essa agulha muito também para fazer aplicação de flor, aplicação, qualquer tipo de aplicação nas nossas peças. E para quem vai fazer amigurumi, também é muito interessante ter essa agulha que é indispensável, tá? A gente vai precisar bastante aí quem vai para essa área de amigurumi. Essa agulha aqui, ela não precisa ter uma numeração específica, você pode comprar observando só aqui essa parte do espacinho da agulha, que seja suficiente para passar o fio que a gente vai usar na peça. Mas, se você for comprar em um armarinho pessoalmente, você consegue olhar. Agora, na internet, se você for comprar em um armarinho online, aí a gente não consegue olhar, né, observar aqui o tamanho desse espaço, então você pode comprar se baseando pela numeração, geralmente a 12 ou 14, tá? A numeração dessa agulha aqui já é suficiente, tá? Se for comprar pela internet, número 12, número 14 é a agulha de tapeçaria ideal pra gente usar aí em praticamente todo tipo de trabalho, tá? Eu já usei essa agulha aqui com fios dos mais fininhos até os mais grossos e funciona super bem, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula dessa série, que tá muito bacana. Espero que você tenha gostado aqui das dicas que eu te dei a respeito aqui do seu kit básico para iniciantes, o kit para você começar a aprender o crochê, dar os seus primeiros passos nessa técnica maravilhosa. Eu fiz essa aula com muito carinho, então espero muito que tenha ajudado você. Lembra de seguir a Linhas Corrente nas redes sociais, conferir o site também, linhascorrente.com.br, lá você encontra
todo o catálogo de produtos e você pode correr também aí no armarinho mais próximo de você para garantir esses fios maravilhosos para você começar a aprender essa técnica incrível. Já garante aí o seu material para a gente começar a aprender o crochê do zero na próxima aula aqui dessa série. Eu vou ensinar para vocês na próxima aula os primeiros passos para você começar no crochê. Como segurar o fio, como segurar a agulha e também como fazer a laçada inicial. Se você não quer perder, já se inscreve aqui no canal da Linhas Corrente, ativa o sininho e lembra de deixar também seu comentário se você gostou dessa aula, se você tem alguma dúvida também. Compartilha esse vídeo, deixa também o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço aqui da professora Ju da JNY Crochê e até a próxima aula, a gente se vê lá.